irmãos. Amém. Cumprimento você também que está na sua casa, com a paz do Senhor. É um tempo precioso que Deus tem designado a nós, tem nos colocado, amém? Uma coisa que eu sempre falo, né, na minha casa, ou com as pessoas que eu convivo, é que o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele não deixa passar nada despercebido. E a Gisele já começou a pregação por mim hoje, em Filipenses 4. O Senhor, Ele alinha os filhos numa só coração, numa só mente. E quando ela começou a ministrar aqui o louvor e leu sobre Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor, Ele já havia preparado e alinhado os nossos corações, porque é o mesmo Espírito, o Espírito que habita na minha vida, habita na sua vida. Amém? Eu vou convidá-los a abrir em Filipenses 4, que é onde a gente vai falar essa noite. No versículo 13, ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como já foi falado aqui, e eu só vou abrir um pouco mais, esses dias estão sendo dias difíceis para todos, acho que não existe ninguém em exceção. As notícias, muitas das vezes, elas nos deixam entristecidos quando essas notícias chegam nas nossas casas. E o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite quem ou que é a sua força. Aonde você tem, no que você tem se amparado? É isso que o Senhor tem nos perguntado nesses dias. No que você acredita? E aí o Senhor trouxe para mim assim: você está acreditando no quê? Nas estatísticas? Nos gráficos que são mostrados nas redes sociais ou na televisão, dizendo sobre morte e vida, sobre doentes e curas? É nisso que você está se pautando? Ou você está se pautando nos médicos, nas pesquisas, nos desenvolvimentos de vacinas que estão sendo falados na mídia? Ou talvez você esteja se pautando nos políticos, nas decisões que eles estão tomando, no auxílio emergencial, nas cestas básicas que eles estão distribuindo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que isso é errado. Nada do que eu estou falando aqui está errado. Eu só estou te dizendo que a nossa fé, ela não pode estar pautada nesses valores. Nós temos que ser informados de tudo que está acontecendo, porque nós não somos um povo alienado. Nós sabemos o perigo que está nas ruas. Na verdade, nós estamos lutando com um inimigo invisível, a gente não está vendo ele. Mas nós entendemos, como parte do corpo de Cristo e como filhos de Cristo, de Deus, que nós somos portadores de vida. Que nós somos aqueles que carregamos a verdadeira vida. E muitas das vezes nós não demonstramos isso. E o Senhor, Ele tem falado assim: o que tem governado as suas vidas? É a fé? É o dinheiro? É a insegurança? São as notícias? É o medo? O que tem governado na sua vida? E o medo, eu queria abrir só um parênteses do que a gente está falando de Filipenses, mas eu gostaria de entrar sobre a situação do medo. O medo, ele paralisa as pessoas. Agora, eu não vou dizer para você que está me ouvindo em casa, ou para quem está aqui hoje nos auxiliando, que o medo é algo que você não pode sentir. Se você for lá em Salmo 56, no capítulo 13, Davi, ele sentiu medo, então ele escreveu assim: quando estou com medo, eu confio em ti, o Deus Todo-Poderoso. É isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Eu entendo, filhos, que vocês têm preocupações, eu entendo que vocês sentem medo, mas eu quero que vocês confiem em mim enquanto o medo chegar. E quando vocês confiarem em mim, entregarem a mim as suas preocupações e os seus medos, isso tudo vai se dissipar. Porque a presença de Deus é a nossa força. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Nós devemos permanecer nessa estrada que conduz a Deus. Eu lembrei até eu gosto muito de filme infantil, tá, gente? Eu só cresci no tamanho, mas existe uma criança aqui que nunca morreu. Eu gosto muito de desenho. E eu assisti um filme que é O Mágico de Oz, eu não sei quem já assistiu. Quando a Dorothy, ela está caminhando para aquela estradinha amarela para chegar na estrada de Esmeralda, na cidade de Esmeralda, ela sente medo ali dos leões, dos tigres, dos bichos que podem aparecer naquele caminho. Mas isso não paralisa. Então, é isso que o Senhor está nos falando hoje, que a gente deve permanecer naquilo que conduz a nossa vida a Ele. E o que conduz a nossa vida a Ele é a palavra de Deus. Eu vou abrir um pouquinho mais, porque eu não combinei com a Gisele, ela nem sabia qual seria o tema da pregação. Mas, como eu falei aqui no início, a perfeição não está em nós, ela é de Deus. E Ele já tinha alinhado isso em nós. Quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu quero abrir o contexto desse texto. Amém? Para a gente não tirar nada do contexto. A gente vai ler a partir do 11. Diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu vou ler de novo. Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi que seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e eu sei também como ter abundância. Em todo lugar e todas as coisas estou instruído, tanto a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. E eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Quando a gente pega apenas um versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, muitas das vezes a gente tira ele do contexto. A gente acha que é só nos momentos de alegria que a gente pode todas as coisas. Ou, como a Gi disse aqui, e eu vou pegar as palavras dela, a gente acha que eu posso todas as coisas para adquirir bens materiais. E não é isso que o Senhor está nos ensinando. Ele está ensinando a nós o que Ele ensinou a Paulo. O que Paulo vivenciou. Que a gente pode todas as coisas, independente de como está a nossa conta bancária, independente de como está o armário da nossa casa, independente de como nós estamos fisicamente, se estamos saudáveis ou não. Porque em todas as coisas, a força que nós temos vem de Cristo. E quando nós entendemos que aquilo que nós temos provém de Cristo, nós vivemos de maneira sobrenatural. Paulo, ele revela, assim, um segredo para uma vida feliz. Ele diz que aprendeu a viver contente em qualquer e em toda situação, se adaptando a qualquer circunstância na sua vida. É nesse contexto que ele fala que ele pode fazer todas as coisas naquele que o fortalece. Ele quer dizer que com Jesus Cristo, ele te dá a força que para você enfrentar qualquer situação que apareça na sua vida. Cristo, ele te auxilia em qualquer situação que apareça na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei como você levantou hoje. Eu não sei como estão as coisas na sua casa, as contas, eu não sei. Mas o Senhor conhece a sua necessidade. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Uma coisa que eu tenho falado muito com meu esposo em casa, o Luiz Paulo, é que se Deus não deu é porque não era necessário. Eu falei para ele assim, a gente tem a necessidade disso. Veio? Não, então não era necessário, talvez seja apenas um capricho nosso. Talvez seja uma necessidade aos meus olhos naturais, mas aos olhos espirituais, Deus olhou e falou, não é o tempo disso. A gente vai aprendendo no caminho. Estar contente, eu quero abrir com vocês a palavra contentamento. Contentamento significa estado de contente, júbilo, alegria, satisfação. E aí talvez hoje você esteja se perguntando assim, mas como Paulo poderia estar contente estando nessa situação? Eu vou abrir um pouquinho o contexto de Paulo para vocês. Paulo, ele estava preso em Roma, quando ele escreveu a carta à igreja de Filipos.
Ele estava dentro de um cárcere. E ele escreve, se você quiser depois ler o capítulo 4 inteiro, até mesmo o livro de Filipenses, são só 4 capítulos. Dentro desse contexto, eu estou lendo esse trecho, irmão, mas lá a pastora pregou numa quarta-feira, ele fala que o Senhor, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Lá ele vai falar que o Senhor o sustentou, que viver é Cristo e morrer é lucro. E só quando você tem uma vida com Cristo, você consegue entender o que essas palavras significam. Eu estava em casa com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 10 anos. E nós estávamos falando sobre mortalidade. Porque não tem como você esconder de uma criança o que está acontecendo no mundo hoje, elas veem. E nós estávamos falando sobre isso, dentro de um contexto bíblico, a gente estava conversando sobre mortalidade, e os meus filhos viraram e falaram assim, não, nós não somos mortais. Eu falei, não, nossa vida vai se findar, né? Essa carne vai embora. Aí o meu filho virou para mim e falou assim, mãe, não, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu não sou mortal, porque em Jesus Cristo eu sou imortal, eu tenho a vida eterna. Deus está criando algo dentro dos lares que você não consegue enxergar, irmão. É quando você entra num quarto com um filho para conversar e falar de Cristo, eu me emociono porque assim, Deus está criando algo extraordinário dentro das casas. Enquanto o diabo ele acha que ele venceu fechando as portas, os prédios, as igrejas, existe uma igreja aberta em cada lar. E agora Deus está te perguntando, o que você está fazendo com o que eu coloquei nas tuas mãos? Qual é a sua conduta dentro do teu lar? O seu maior ministério é a sua família. Não adianta você querer ir para as nações, para a África, para a Espanha, para a Itália, para o Japão, se dentro da tua casa você não está impartindo Cristo. Se dentro do teu lar você não vive isso. Se os seus filhos, filhas, seu marido, sua esposa, quem estiver com você não consiga enxergar a paz de Cristo na tua vida. Não consegue ver que você se sente seguro mesmo em meio às tribulações. Não consegue ver em você uma paz que excede todo entendimento. Porque existem situações na minha vida, irmãos, que eu não sei. Na verdade, eu sei. Eu não entendo, humanamente falando, como que eu consigo me manter tranquila. Como aquilo não tira o meu chão. Aí quando eu olho para crianças de 11 e 10 anos falando para mim, mãe, eu sou imortal porque eu tenho a vida eterna de Cristo, eu entendo por que o Senhor segura as minhas emoções. Eu entendo por que Ele está me sustentando. Porque não se trata de mim, se trata dEle. Não se trata de quem eu sou, se trata de quem Ele é. Se trata daquilo que eu estou gerando dentro do meu lar, daquilo que eu estou impartindo na vida daquelas crianças. Se trata de quando o seu filho olha para você e fala assim, mãe, eu estou com saudade da minha escola. Você olha para ele, vai passar tudo isso. Ele, em 5 minutos ele corre pela casa, ele já esqueceu, sabe por quê? Porque ele não tem a preocupação, porque ele sabe onde ele está seguro. Eu não vi, irmãos, e eu espero que vocês também não tenham visto. Nenhum desses dias que nós estamos trancados dentro do meu lar, os meus filhos entrarem em aflição por nada. Nada. Mas isso não é mérito meu e do meu esposo. Isso é a graça de Cristo sobre as nossas vidas. O único nome a ser exaltado nesta noite é o nome dEle. Eu vou abrir com vocês o que o Senhor trouxe. Contentamento não é um dom. Deus não vai te dar contentamento. Você vai aprender a estar contente. Se você ler novamente em Filipenses 11,
Paulo diz assim: não digo como por necessidade, pois eu já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Então não acha que vai fluir, viu, irmãos? Vai nascer. Não, você vai aprender. As situações da vida vai te conduzir a esse aprendizado, assim como conduziu o apóstolo Paulo. Você vai aprender a estar contente com o governo e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu tenho aprendido isso também. Em toda e em qualquer circunstância, estar contente com aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. É acreditar que aquilo que Deus me dá é o suficiente. Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja os seus dons, é o suficiente. Você pode achar que está faltando, mas não está. O que você tem é o suficiente. A Bíblia diz que o justo, ele não mendiga o pão. Então, o Senhor, ele te sustenta. E quando eu digo, eu vou abrir aqui um parênteses que as pessoas às vezes entendem de forma errada. Quando eu digo que não mendiga o pão, irmão, não quer dizer que você não pode receber uma cesta básica, tá? Se alguém te abençoar, seja agradecido com isso. Mas o que eu quero te dizer é que você tem que abrir os seus olhos espirituais para entender que quando a cesta básica chega na tua casa, talvez eu leve, a pastora leve, talvez os seus pais te deram, não importa de onde veio, mas Deus usou aquela vida para te abençoar. Tudo é providência dele, é isso que eu estou te dizendo. Que por meio da oração ele vai suprindo tudo que você precisa. Porque esse contentamento que nós aprendemos, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós temos, até a nossa capacidade de trabalhar, provém dele. Tudo que nós fazemos provém dele. E os louvores hoje, eles se encaixaram muito bem. Tudo se trata de Cristo. Tudo é por ele, para ele. Tiago 4,15 vai dizer assim: se ele quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, irmãos, o futuro pertence a Deus. Se nós vivemos uma vida pautada na palavra de Deus, não é que a gente não vai ter problemas, não é isso. Mas a gente diminui o nosso sofrimento. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma vida pautada sobre a palavra, eu conheço a voz do meu Pai. E a partir do momento que eu conheço a voz dele, as promessas dele para a minha vida, não existe nada nesse mundo que me pare. O medo não te para, a sua situação financeira não te para, o que você ganha ou o que você perde não te para. Sabe por quê? Porque você sabe onde você está alicerçado, e é isso que o Senhor está nos falando hoje. Ele está nos dizendo assim: meu filho, não tira o texto de contexto. Não traga o texto para você da maneira que você quer enxergar. Enxergue aquilo que eu estou te ensinando. Enxergue aquilo que eu estou fazendo. E se você não consegue ver, peça que eu abra os seus olhos e eu vou abrir. Porque o Senhor não está nos pedindo para que a gente entenda. Ele está pedindo para a gente confiar. A palavra para esses tempos, irmãos, é confiança. Obediência. Essas são as palavras desse tempo. Aceitar o que eu estou passando, ou aceitar a minha situação, assim como Paulo preso, escrevendo para a igreja, ele estava contente, e se a gente for ler ali todo o texto do capítulo 4, ele está orientando, ele está encorajando, até parece que ele estava ali mesmo com aquela igreja, mas não, ele estava preso e encorajando uma igreja. Então, quando você aceita a sua condição, ele aceitou a condição dele: estou preso em Roma, mas eu não estou estagnado. É diferente. Eu aceitar e eu estagnar. Estagnar, até há poucos dias atrás que eu estava lendo, eu achava que era só parar. Parei, né? Estagnei. Parei. Era o único significado que a minha mente tinha. E ao pesquisar, estagnar significa parar de fluir.
cessar o progresso. Irmão, quando você para, você deixa de fluir aquilo que Deus tem para você. Então, eu não estou falando que talvez, eu tenho que aceitar o que está acontecendo no mundo. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu tenho que aceitar ver um monte de morte do meu lado. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te dizendo que em meio ao caos, o Senhor está ordenando o que Ele quer fazer. Deus, Ele usa toda e qualquer situação para ordenar, para que os propósitos dele se cumpram. Eu vou dar alguns exemplos. José, quando ele foi traído pelos seus irmãos e foi entregue como escravo, José, talvez naquele momento da traição, ele não enxergou, talvez, porque José já tinha tido sonhos. Ele já sabia o que Deus ia fazer, e ele acreditava nisso. Mas talvez naquele momento de angústia, ele ficou com medo e não enxergou o sonho. Mas aquilo que para José era um caos, ou para aquelas pessoas que estavam à volta dele, talvez não para ele, mas para as pessoas que estavam à volta dele, era um caos, eram propósitos de Deus para que ele chegasse aonde ele chegou, sendo governador do Egito em uma época de seca, uma época que não tinha fartura. José, vamos para outro José do Novo Testamento agora, que foi abençoado por Deus junto com Maria para trazer o nosso Salvador a este mundo. Quando ele viu a sua noiva grávida, para ele não foi bom. Quando mandaram matar as crianças e ele teve que fugir, também não foi bom. Só que quando Jesus nasceu, quando Jesus cresceu e ele começou a ver o propósito de Deus na vida daquele menino que se tornaria homem, que é o Salvador, a qual nós servimos, José entendeu o propósito. Quando Jesus recebeu o beijo de Judas, talvez para Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, era o fim. Porque Jesus foi preso, acabou. O que nós vamos fazer agora? O mestre está preso. O mestre foi crucificado. O que nós vamos fazer? Ele morreu. Só que era o plano perfeito de Deus para a ressurreição de Cristo, para a salvação, para o acesso que nós temos hoje ao Pai. Talvez hoje, no meio de tudo isso que está acontecendo, notícias ruins, coronavírus, eu até brinquei em casa que eu falei que ninguém morre mais de mais nada, agora só morre de coronavírus. O câncer foi embora, a AIDS foi embora, a gripe foi embora, tudo é coronavírus. Eu não estou desmerecendo a situação que nós estamos vivendo, não é isso. Mas eu estou te dizendo, não se deixa ser pautado por isso. Não se alicerce nisso. Não olhe só para isso. Se informe, mas não se enforque com as informações. Não se mate, não engula aquilo que está danificando, matando o seu espírito. Você está morrendo e não está percebendo. Porque as notícias ruins chegam e você não sabe como lidar com elas. Irmãos, quando eu vivencio algumas coisas dentro do meu lar, porque a gente apanha dos filhos agora de 10 anos, de 11 anos, é eles que batem na gente. Quando eles abrem a boca para falar algo de Deus para nós, que Deus usa quem Ele quer, não se preocupa não. Às vezes eu olho para mim e falo, Senhor, eu estou até com vergonha de ouvir isso que eu ouvi agora. Sabe por quê? Porque não se trata de idade, se trata de relacionamento. Se trata de entendimento, irmãos. Talvez você que esteja em casa vai falar para mim assim, mas eu não tenho esse relacionamento com Cristo. Eu nunca tive, eu nem reconheço Ele como meu Salvador. Eu passei agora pelo YouTube e parei para ver o que estava sendo falado. Eu quero dizer para você, quero dizer para o meu espírito e para quem está aqui, que Cristo, Ele é a rocha que nos sustenta. E mesmo que você
até hoje, não teve nenhum relacionamento com Ele, inicie esse relacionamento. Comece a se relacionar com aquele que é o pão da vida, com aquele que é a água viva. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele vai dizer que Ele dá acesso ao Pai. Que só por Ele e por meio dele podemos ter acesso ao Pai. A palavra dele diz que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. A palavra dele diz que para algo alguma chegará a nossa tenda. Irmãos, quando você ouve a voz de Deus, e você não precisa ouvir a voz de Deus audível como você está ouvindo a minha. Mas quando você abre a palavra, porque esta palavra, esta é a voz dele nesses tempos. Sabe o que o Senhor tem colocado no meu coração? Ele falou para mim assim, esses dias eu vou dividir com vocês. Sabe tudo que você escutou, Graciele, durante todos esses anos que você me serve? Que você adentra uma igreja, dá paz para o Senhor e senta num banco para ouvir uma palavra ser ministrada, um louvor ser cantado? É hora de você praticar. Se você aprendeu, é hora de você praticar. Se você me conhece, como você diz que me conhece, obedeça a minha voz. Obedeça o que eu estou ordenando você a fazer. Obedeça aquilo que eu coloquei para você. Paulo, mesmo preso, continua sendo um portador da mensagem da vida. Ele levava boas novas aos cristãos, os encorajava, os ensinavam que era possível fazer todas as coisas por meio de Cristo. Em meio a toda a turbulência mundial, o Senhor está nos falando hoje, vocês são mensageiros da vida. Leve boas novas para a tua casa, para os teus filhos. Começa pelo teu lar, irmão. Começa pela tua casa. Começa na vida dos teus filhos. Muitas das vezes, eles não vão querer escutar. Tem dia que eu estou falando com os meninos, eles querem falar de anime, de jogo, é normal. Talvez o seu marido não vai querer escutar. Vai falar, já conheço isso, já ouvi falar disso. Mas a gente não está falando apenas de palavras, eu estou falando para vocês nessa noite de atitudes. Começa a agir e a enxergar quem está ao teu lado como Cristo enxerga, com o amor que Cristo enxerga aquela pessoa. A partir do momento que o seu lar começa a fluir, as outras coisas fluem. E não espere que flua da tua maneira, tá? Já vou dizer isso, porque senão eu vou falar, as coisas fluem, você acha que vai ganhar um carro, uma casa, não é isso que eu estou dizendo. Se Deus te abençoar com isso, amém. Fico feliz por você, você conta, a gente torce junto. Não estou falando de bens materiais. Eu estou falando que Deus vai te abençoar, porque aquilo que Ele vai gerar de dentro para fora é algo que ninguém jamais vai conseguir tirar de você. O Senhor, Ele parou o mundo. Irmãos, o mundo parou. Para eu chegar aqui, eu tive que colocar uma máscara e vir da minha casa até aqui. Aí eu estava conversando com a pastora, que a gente usa óculos, a Carol também usa, o Marco, o Francisco. E a gente não sabe se a gente se protege ou se a gente enxerga. Porque você põe a máscara aqui, o negócio embaça aqui, aí você abaixa a máscara. Mas quando eu fico olhando, e eu quero compartilhar isso com vocês, eu olho tudo isso que está acontecendo ao meu redor, no mundo. Eu tenho pessoas que eu conheço fora do Brasil. Né? Gente que mora na Espanha, em Portugal, gente nos Estados Unidos, tem pessoas que eu conheço que estão fora. E a situação lá, gente, é muito pior do que está acontecendo aqui. Muito pior. Não
Não sei se é por causa que lá é mais frio, não sei. Eu sei que lá é muito pior. Só que quando a gente fala com essas pessoas, graças a Deus, todas elas são cristãs. Então, são pessoas que, muitas das vezes, eu deveria estar falando algo para fortalecê-las. Muitas das vezes, elas falam algo para me fortalecer. São pessoas que estão no meio do caos. No meio do caos. Porque a gente ainda está, né? E em nome de Jesus não vai chegar isso aqui, amém? Mas, assim, são pessoas que estão vivendo aquilo, que nem para ir no mercado elas podem. Sem apresentar o RG, sem dizer para onde está indo. Mas são pessoas que estão seguras. E é isso que o Senhor está falando para a gente nessa noite. Lança o medo fora. Nós não somos mais escravos disso, irmãos. Não somos mais escravos das notícias, do medo, da angústia, das mentiras de Satanás. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Paulo, ele tinha a plena convicção de onde ele estava firmado. Sabe o que fala lá em Mateus 7:24? Que o homem que escuta e pratica os mandamentos, os preceitos de Deus, é como um homem sábio que edificou a sua casa na rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. A partir do momento que você está firmado, nada te abala. Vem os ventos, vem as ondas, nada te abala. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha mais bonitinho fazer os castelinhos de areia. Porque é bonitinho fazer castelinho de areia, né? Quem já foi na praia e faz castelinho de areia na beira da praia é bonitinho. Só que não tem alicerce. Não tem fundação. Primeira ondinha, foi tudo embora. O Senhor está nos falando assim: eu preciso que vocês estejam firmados em mim. Aconteça o que acontecer, pegue o caminho que conduz a mim. Se firme na minha palavra, naquilo que eu estou te falando, porque só assim você poderá todas as coisas naquele que está te fortalecendo. Só assim você conseguirá vencer até mesmo os seus próprios desejos. E aí, quando o Senhor me falou sobre escutar e praticar, eu não tinha como não lembrar daquilo que a gente está vivendo hoje. Ouvir, obedecer e manifestar. Quando eu li lá, escuta e pratica, é igual, eu falei, ouvir, obedecer, manifesta, é o que a gente está vivendo. Homem sábio, eu quero abrir isso aqui também. Homem sábio. Homem sábio é uma pessoa, é diferente, tá, irmão? De intelecto. É diferente do que você estudou, da faculdade que você fez. Não tem nada a ver com isso. Sabedoria de Deus é no Espírito. É algo de dentro para fora, transforma o seu caráter, sua conduta, suas atitudes, a sua moral. Ela se diferencia pela sabedoria de Deus na sua vida. A sabedoria, quando ele fala homem sábio, ele está dizendo, é a nossa resposta aos ensinamentos de Deus. Eu conheço, eu escuto, o que eu faço depois? Isso é ser sábio. Está sendo ministrado, agora, com essa questão de pandemia, tudo é online. Então, está sendo ministrado por todas as igrejas, não é só a nossa, né? Os cultos online. Tem algumas igrejas que liberou até cursos, né, para a gente estudar, tal, conferências e tudo mais. A gente consegue ter todo esse acesso. Só que, assim, quando eu escuto um ensinamento, uma pregação, ou quando eu estou estudando e Deus está falando comigo, o que eu faço com aquilo depois? Isso demonstra se eu sou uma pessoa sábia ou não. A palavra de Deus diz que se você quiser sabedoria, você pode pedir a Ele que Ele te dá. Não é o quanto falamos, e sim o quanto vivemos. É menos palavras e mais atitudes nesse tempo. É menos falar. E eu vou te dizer que eu tenho uma dificuldade de ficar quieta, mas é menos falar, viu, irmão? Eu estou falando de mim.
Por que eu estou abrindo, irmão, para você um pouquinho? Porque talvez você olhe para mim e fale assim, é fácil você falar de fortalecimento, disso, sua vida deve estar boa. Não está, não. Não está. Estou vivendo as mesmas coisas que vocês, as mesmas dificuldades financeiras, as mesmas coisas. Aí em casa, se alguém tosse ou espirra, a gente nem pode levar no posto, né? Se alguém tem febre, a gente nem leva no hospital. Porque eles pedem para a gente ir só os casos mais graves. Então, a gente tenta tratar em casa, se não der certo, depois a gente leva. É assim, nós somos obedientes também às autoridades aqui. Então, os acessos que nós tínhamos, as facilidades que nós tínhamos, a gente não tem mais. E a gente tem vivenciado isso. Né? Fica longe dos irmãos, da mãe, do pai, né? da família. Quem tem filhos casados, longe, muitas das vezes, dos filhos que são casados. Nada está diferente. Aqui está do mesmo jeito. Só que a nossa vida, ela foi pautada, ela foi conduzida em Cristo. E é isso que eu estou falando para você hoje. Deixa Cristo conduzir a sua vida. Deixa Cristo olhar para você e falar assim, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, eu vou te moldar assim. Sabe por quê? Porque quando Ele pega para moldar, dói. Não é assim. É o que eu falei, eu sou uma pessoa mega falante. Nem parece, né? Eu sou mega falante. Eu gosto de conversar. E a mesma facilidade que eu tenho de conversar, muitas das vezes eu tenho de expressar as minhas emoções. É aí que o negócio fica ruim. Porque daí não controla, sabe? Essa coisinha pequena que a gente tem aqui dentro da boca, a gente não controla. Ela é desse tamanho, mas faz um estrago desse tamanhão. E eu tenho essa dificuldade, eu reconheço isso. Eu não sou perfeita. Mas nesses dias é muito engraçado, né? Que daí Deus parou tudo. Então, está todo mundo em casa. Aí, nesses dias que está todo mundo em casa, eu percebo que o meu controle aumentou. Graças a Deus, né? Que senão já tinha todo mundo indo embora. Mas não é porque eu consegui controlar por mim mesma, sabe? É porque eu tenho orado e pedido para Deus me ajudar a controlar. Porque tem hora que eu gostaria de gritar também, de falar. Tem hora que você não está bem, irmãos. E às vezes não é nem com quem está do seu lado. Você não está bem consigo mesmo, mas daí você quer se expressar. E muitas das vezes, aquilo que a gente fala mata alguém. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então, toma cuidado com isso. Porque eu tenho aprendido isso. A tomar cuidado com aquilo que sai, sabe, da minha boca. E eu tenho falado para Deus, Senhor, que dos meus lábios saiam palavras de bênção. Se não for para sair, que o Senhor trave e cerre os meus dentes. Não deixa nem eu falar. Porque a gente precisa entender o movimento que Deus está fazendo. Parece que é cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu mundinho lá, fechado. Não estou mandando ninguém sair para a rua, tá? Vocês que estão em casa, não estou mandando vocês ir para a rua. Estou te dizendo assim, está todo mundo no seu quadrado, olhando para o seu umbigo, para a sua vida, e esquece do outro que está do lado. Talvez você hoje, ao levantar, eu não sei, mas você já orou pela vida do seu vizinho? Da direita, da esquerda, da frente? Porque talvez dentro da sua casa esteja tudo bem, mas a vida do seu vizinho não está. Você não precisa conversar com ele, mas você já orou para que Deus traga saúde dentro da casa dele? Cura para ele se ele precisar? Providência se ele precisar? Você já orou por ele hoje? É isso que eu estou te perguntando. Você já pediu para que Deus guarde ou para que Deus abra os olhos daquelas pessoas que não conseguem enxergar o que ele está fazendo? Para que essas pessoas não entrem em pânico? Para que não aumente o número de suicídios, de depressão. Porque, irmão, não é porque eu estou dentro da minha casa com os meus 2 filhos, meu marido. Eu tenho a avó e a minha sogra junto comigo, para a glória de Deus nesse momento. São as pessoas que são lá que nos auxiliam bastante. Mas, assim, não é porque eu estou lá, nós 6, ali dentro de casa, que eu não posso ficar andando e ir para onde eu quero, que eu não posso abençoar as pessoas com a minha oração. Você já orou
nesses dias, eu vou ser mais bondosa, nesses dias, para Deus consolar as famílias que já perderam alguém, consolar os corações daqueles que estão sofrendo por uma perda, e se essa pessoa ela faleceu de Covid-19, eles não puderam nem fazer o funeral. É para esse tempo que o Senhor está nos chamando. Ele quer uma igreja intercessora, abençoadora, generosa. É isso que o Senhor está nos falando. Quando Ele fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo, é essas coisas que nós podemos fazer. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu estou preocupada com aquilo que vai acontecer, eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu perco agora para pensar no futuro. Deus está nos posicionando nesse tempo. Ele está tirando todo lugar. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha Ele já arrancou todo lugar. Tem hora que eu não acho mais nada. Tem hora que eu tenho que ir lá e falar, pai, onde é que o senhor guardou tal coisa que eu não estou achando? Porque ele movimentou de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Mas eu consigo dizer para vocês que no meio desse movimento que ele fez, eu consigo me manter contente em Cristo. Estar contente em Cristo não é você ficar com os dentes o tempo todo sorrindo. Não é isso, irmãos. Mas é você ter paz interior para passar qualquer processo. É você saber que aquele que você está firmado te auxilia em qualquer situação. É você saber que antes mesmo da fundação do mundo, Ele te escolheu para esse tempo, para essa era, para este momento. E Ele está nos perguntando nessa noite o que nós estamos fazendo com o plano, o propósito que Ele colocou nas nossas mãos. De que forma nós estamos utilizando os dons que Ele nos deu? De que forma você tem conduzido o seu lar nesses dias? Qual é a sua conduta quando você precisa ir na rua e alguém é grosseiro com você? Aconteceu comigo esses dias. A Caixa foi super grosseira comigo. Eu voltei para minha casa bufando, mas para ela eu não falei nada. O que acontece quando alguém desestabiliza suas emoções? O que você tem deixado acontecer? Em 1 Pedro 1:25 vai dizer assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Por toda a eternidade. Nele não há variação. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É isso que o Senhor está nos falando hoje. Não importa a sua situação, não importa qual é o medo que você tem, não importa o que está acontecendo, não perca o foco do propósito que eu designei para a sua vida. Ao invés de você ficar murmurando, reclamando, deixa eu conduzir a sua vida. Eu vou dividir com vocês, que a gente divide, cristão tem essas coisas. Eu li, achei engraçado, falei para o Luiz Paulo, que era síndrome de Canaã. Não seja portadores da síndrome de Canaã. Foi a primeira vez que eu li esses dias. Que é aquela pessoa que resmunga um tempo inteiro. Só reclama. O tempo inteiro. Porque, irmão, se você pegar a história do povo indo para Canaã, eles não herdaram a terra, aquela geração que saiu do Egito, né? Porque morreu todo mundo para depois entrar na terra. Eles não herdaram por causa da murmuração e da desobediência. Não seja um deles. É tempo da gente viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado a viver. Ele tem nos colocado em nós, às vezes você pode achar assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, não é. Busque em Deus que Ele te dá direção. Ele tem nos conduzido para determinadas coisas e nos orientado. Muitas das vezes, aquilo que Ele nos conduz é o silêncio. Muitas das vezes, aquilo que Ele nos conduz é um abraço.
Muitas das vezes aquilo que Ele nos conduz, eu digo abraço dentro de casa, tá, irmãos? É você abraçando o povo na rua. Muitas vezes aquilo que Ele nos conduz é você tirar algo do seu armário e doar para alguém. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem gerado algumas coisas em mim e que eu percebo que foi muito antes de eu aceitá-lo como meu Salvador. Dentro do meu lar, eu quero dividir isso com vocês, vai ser bem rápido. Dentro do meu lar, da casa que eu vivia, com meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos, somos 4 filhos, a gente nunca passou fome. Nunca, irmãos. Mas já passamos necessidade como qualquer família, ainda mais uma família de 4 filhos. Meu pai e minha mãe trabalhavam fora, eu sou a filha mais velha, eu tinha que cuidar das crianças abençoadas que os meus pais me deram como irmãos. Porque a minha irmã caçula era meramente abençoada. E birrenta. E aí, meus pais, eles colocavam as coisas que eram essenciais dentro de casa. Arroz, feijão, aquilo que é essencial. Mas sabe aquelas guloseimas que toda criança gosta? A gente não tinha o tempo todo. Sabe, hoje eu vejo que os meus filhos, eles têm, eu não tinha, às vezes uma bolacha recheada, às vezes uma bolacha com desenho diferente. Eu lembro que na época que eu era criança, saiu umas caixinhas da bolacha da Mônica. Eu fiquei com vontade de comer, meu pai teve que se virar em 10 para comprar a caixinha para a gente poder comer. Então, assim, eram tempos assim. Mas uma coisa que eu aprendi dentro da minha casa e que eu nunca perdi, e Deus tem gerado isso de uma forma tão grande no meu coração nesses últimos dias, com meus pais não, meu pai já faleceu, ele não era cristão, né, acreditava que Jesus existia, mas não servia nenhuma religião, vamos dizer assim. E o que eu aprendi dentro do meu lar, com a minha mãe e com o meu pai, é que quando ele não podia comprar uma bolacha para cada um, ele comprava 2, e a gente repartia ao meio. E nós éramos as crianças mais felizes. E quando ele não podia comprar 2, ele comprava 1. E eu me lembro até hoje que era 3 bolachas para cada um, de um pacote. E a gente era muito feliz. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que está me ouvindo em casa e para todo mundo que está aqui? É que às vezes o seu pouco é muito para os outros. Talvez você tenha olhado e falado assim, eu não tenho nada. Mas a pessoa que está do seu lado tem menos que você. Só que você não sabe disso. Sabe por quê? Porque foi o que eu falei, muitas vezes a gente está fechado no nosso quadrado. E o Senhor não colocou uma igreja em cada lar, irmão, para você olhar só para os seus. Ele colocou para você começar a gerar dentro da tua casa esse coração generoso. Sabe? Esse coração doador. Esse coração que entende que em Cristo a gente consegue fazer qualquer coisa. Que a gente consegue suportar qualquer coisa. E que no meio de toda essa tribulação que a gente está vivendo, que a gente tem a generosidade de Cristo em nós. Aí, esses dias, eu vivenciei uma coisa bem legal, e aí a gente foi na casa de uma pessoa, e a pessoa falou para a gente, não precisava ter vindo aqui e trazer, e não sei o quê, porque eu não tinha muito. E aí, o que eu tinha, eu dividi ao meio de verdade. Eu peguei tudo que eu tinha e dividi ao meio. Então, eu tinha um pacote de arroz de 5 quilos, eu dividi no meio. Pus metade da minha lata e metade eu levei para essa pessoa. Então, quando chegou na casa dela, ela olhou para mim e falou assim, não precisava. Porque ela percebeu que eu tinha dividido o que eu tinha. E foi muito engraçado que, naquela hora, o Espírito Santo ele falou para mim assim, você aprendeu lá atrás a dividir o pacote de bolacha para esse tempo que você está vivendo hoje. É para esse tempo, na sua infância, que eu te preparei. É para esse tempo. E sabe o que é mais engraçado? Que o Senhor me falou assim, eu vou dividir exatamente o que o Senhor me falou. Se eu tenho, irmãos, um pão e um copo de leite com café, vou falar copo de leite e café porque é o que eu gosto, tá? Você substitui pelo seu chá, chocolatado, o que você quiser. E a pastora Isabel não tem. Se eu der metade do meu pão e metade do meu café com leite para ela, são 2 pessoas que não terão mais fome. Exatamente. A pastora falou, isso é prosperidade. São 2 pessoas que não terão mais fome. Talvez se eu comesse o pão inteiro e tomasse o café com leite todo, meu estômago ficaria rechonchudo, saciado. Talvez eu até conseguisse esperar mais 3, 4 horas para comer, talvez até mais.
Mas quando eu divido com aquela pessoa que está do meu lado, que muitas das vezes está com uma necessidade maior ou igual à minha, são duas pessoas que se alimentaram. Elas podem não estar com o estômago cheio, mas já não existe mais um estômago vazio. Vocês conseguem entender isso? Já não há mais um estômago vazio. E sabe o que eu vou te dizer? Vou dizer para vocês, só para eu concluir isso que eu estou falando. Eu fiz isso, eu nem ia falar sobre isso, mas amém. Eu fiz isso e na minha casa, todos esses dias, o meu marido não está recebendo do trabalho, nem trabalhando ele está, porque ele trabalha no shopping, o shopping fechou. Eu moro de aluguel. Eu tenho 2 crianças dentro de casa, uma senhora idosa, que é a avó. E nesses dias, eu tenho vivido o que a pastora falou, que é prosperidade. Dentro da minha casa, o Senhor não tem permitido faltar nada, nada, irmãos. Desde o leite dos meus filhos até os legumes que eu gosto, o Senhor tem colocado na minha mesa. Sabe por quê? Porque eu aprendi que ser próspero é quando você olha as feridas do seu irmão. É quando o seu olhar não está focado só em você. Eu aprendi que é Ele que sustenta a minha casa. Eu aprendi que as pessoas que se levantam para me auxiliar, porque são várias que me auxiliam, que me ajudam, eu aprendi que elas são levantadas pela mão de Deus, que a honra e a glória é dEle, para Ele, que tudo é por Ele. O Senhor, Ele está levantando, Ele está movendo um exército, e quando isso tudo acabar, porque vai acabar, nós não seremos os mesmos. Mas você só vai ter uma mudança de dentro para fora, uma mudança interior, a partir do momento que você se permitir ser mudado. A partir do momento que você se deixar que Cristo entre e faça a mudança. Você entendeu isso? É a partir do momento que você levantar a mão e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu não estou entendendo nada, os meus olhos não conseguem enxergar o que o Senhor quer, mas eu confio em Ti. Irmãos, é mais do que frases de efeitos postadas nos status, no Facebook, no Instagram. É muito mais do que isso. É mais do que letras de música que a gente escuta enquanto está varrendo a casa. Eu sou dona de casa. Quando eu estou varrendo a casa, estou ouvindo louvor. É mais do que ouvir música. É a expressão do Filho. É a expressão de Cristo pelas nossas vidas, por meio de nós. É Ele fluindo em nós. É a manifestação dos filhos de Deus sobre essa terra. É a manifestação dos filhos. A palavra diz que o mundo, ele aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos. Em algum momento da sua vida, Deus te pegou e te escolheu, te separou para este momento. E Ele, nesse momento, Ele está falando para mim e para você, não guarde o seu dom. Não esconda o tesouro que eu coloquei nas tuas mãos. Multiplique-o. Lance à terra a semente. Que o brotar é por Ele, irmãos. O convencer é do Espírito. O agir é do Espírito. Eu quero finalizar com vocês com Filipenses 4:4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez te digo, regozijai-vos. Ou seja, estejam alegres, felizes. E Paulo fala isso 2 vezes. Estejam alegres no Senhor. E mais uma vez eu repito. Estejam alegres. Deus trouxe essa palavra hoje para nós. E eu digo para nós porque eu estou sendo moldada junto com vocês. Ele trouxe essa palavra para nós nessa noite. Para nos dizer que independente da circunstância, se nós soubermos aonde nós estamos firmados, a alegria, ela sempre estará conosco. Porque a alegria que nós carregamos é a presença dEle, amém?
Você que está em casa e você que está aqui, eu queria só fazer uma breve oração com vocês, é bem rápido. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Pai, nós reconhecemos o Seu Filho como nosso Senhor e Salvador. E nós entendemos, Pai, que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós entendemos, Pai, que sem Ele nós nada podemos fazer. Entendemos que a nossa capacidade é dEle e nós, nesta noite, nós queremos glorificar o nome dEle acima de todas as coisas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor alcance cada lar que esteja nos vendo nesta noite, cada vida neste lugar, cada família, cada coração. E aonde houver o medo, Senhor, que esse medo ele se dissipe, que ele vá embora, Senhor, e que o Senhor traga a esperança viva de quem Tu és, a esperança da Tua palavra, a esperança da Tua mansidão, do Teu consolo, do Teu cuidado, do Teu governo, Senhor. Pai, nós dizemos nessa noite que nós confiamos em Ti, e que tudo isso que foi dito, falado aqui desde a hora que começou o culto, desde o início, desde o boa noite da Gisele, Senhor, e até se findar este culto, que isso venham gerar sementes, Pai, venham fazer brotar, Senhor, na vida dos irmãos, das pessoas que estão assistindo nesse momento, a Tua verdade absoluta, Pai, a verdade de quem Tu és, a verdade que o Senhor não perdeu o controle sobre a situação que está acontecendo mundialmente, a verdade que o Senhor está trabalhando nessa situação para nos fortalecer, para trazer, Senhor, ao nosso espírito aquilo que o Senhor quer de nós, para moldar os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos, para ser aquilo que o Senhor desenhou desde o princípio. Porque na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor nos gerou no ventre das nossas mães, que o Senhor teceu os nossos tecidos, a nossa pele, cada órgão, Senhor, gerado, Senhor, cada entranha, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, ela foi toda gerada em Ti. E nessa noite nós entregamos a Ti o nosso espírito, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, e Te dizemos, Pai, vem com força habitar em nós. Vem, Senhor, fazer fluir a vida do Teu Espírito sobre nós. Vem, Senhor, trazer a Tua verdade a esta geração. Vem, Senhor, trazer o Teu consolo, a Tua verdade sobre a angústia neste mundo. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que haja paz nos lares, paz nos corações, Senhor. Que a confiança seja plena e unicamente em Ti. Que nada, Senhor, venha nos abalar. Porque a Tua palavra, ela diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Senhor, traga essa certeza a cada coração nesta noite. É o que eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus.